E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso, o que eu sou, e eu espero que seja útil, porque a ideia desse podcast é te ajudar a viver melhor. O episódio de hoje é para responder uma pergunta de uma amiga, e essa amiga é uma nômade digital. E ela me fez a seguinte pergunta: ser nômade é fugir da realidade ou é um tipo de exploração genuína? E eu gostaria muito de responder essa pergunta, e eu espero que você me acompanhe até o final. Mas antes eu quero pensar a respeito do que é esse nomadismo. Então, eu não faço ideia do que você entende a respeito do ser nômade, e se você é nômade, se caiu aqui nesse vídeo, mas eu gostaria muito de falar a respeito do tema, já que é algo super contemporâneo e muita gente hoje se interessa pelo tema. Vamos definir de maneira muito clara o que é ser nômade. O nômade é aquele que ele não tem raízes profundas em um lugar só. Ele está sempre em movimento, ele está sempre em busca de novidade. Ele vai viver aqui e vai viver lá. Nômade é aquela pessoa que ela passa um período num lugar e depois ela passa um período em outro lugar e depois em outro lugar e outro lugar e outro lugar. Então, basicamente, ser nômade é estar em movimento nesse planeta imenso que nós vivemos. Bom, quais são as raízes do nomadismo? Acho que é importante a gente pensar de onde veio isso, né? O nomadismo, o ser nômade, é parte da nossa espécie. Então, se a gente pensar a respeito da espécie humana, nós passamos cerca de 90% da nossa história até aqui sendo nômade. Isso quer dizer que somente há 10 mil anos atrás, mais ou menos, a gente, a partir da Revolução Agrícola, a gente ficou parado em um lugar só e começou a construir o que a gente entende ser a cidade, ou seja, esse lugar onde a gente para e não mais a gente caminha. Então eu estou falando de que a espécie humana por muito tempo foi caçadora-coletora, ou seja, ela ficava num período de tempo aqui nesse lugar, esgotava os recursos naturais e migrava para outro lugar. A espécie humana ela caminhava, ela fazia esse movimento de migração e ia explorando outros lugares. E depois da Revolução Agrícola, claro, ela para, porque aí ela tem que cuidar daquilo que ela está plantando. Afinal, ela tem que fazer o plantio e a colheita. Então a gente começa a ter a ideia, por isso que eu falei das cidades, né? Claro que isso vai se desenvolver muito mais para frente aí da história. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, se se a espécie humana, do momento em que nós, tá, o Homo sapiens sapiens, a gente começou até o momento em que a gente tá aqui hoje, se isso fosse um calendário, isso quer dizer que a gente só deixou de ser nômade mais ou menos no dia 18 de dezembro, que inclusive é o meu aniversário. Então, mais ou menos no calendário, a gente passou de 1 de janeiro até 18 de dezembro sendo nômade. E aí a gente começou a ficar parado num lugar só de 18 de janeiro até o Réveillon. Ou seja, é muito pouco tempo para a gente estar parado, ter esse tipo de sociedade que a gente está literalmente enraizado em um lugar só. A maior parte do tempo da nossa espécie foi essa vida de em movimento. Isso quer dizer que nós, seres humanos, a gente tem dentro da nossa psique, a gente tem raízes muito profundas nessa ideia da busca pela novidade, nessa ideia de desejar o movimento. A psicologia evolutiva é essa psicologia que ela acompanha muito essa ideia do darwinismo, onde a gente foi se adaptando e foi evoluindo. Então, se o ser humano foi evoluindo ao ponto de sair do nomadismo para chegar ao ponto de estar parado em um lugar só, a nossa mente ela também passou por esse processo. Mas imagina que ao longo da evolução da nossa espécie, a gente evolucionou também a nossa psique. Então, por isso,
é muito comum ter muita gente ainda que tem esse desejo por essa novidade, que tem essa inclinação, essa abertura a explorar esse mundo. Por quê? Porque talvez dentro da sua cabeça, do seu código genético, da maneira que a sua psique foi formada, ainda carrega muito desse código dos nossos antepassados, tá? Isso, só para você entender, não é tão maluco assim. Por exemplo, a ansiedade, ela é uma emoção que ela persiste também desde nossos antepassados. Em que sentido? Imagine que esses caçadores-coletores eles tinham que ir caçar em um certo lugar e ali tinha um animal feroz que poderia matá-los. Uma vez que eles viram esse animal e eles não morreram, imagina que eram dois caçadores-coletores. Um ficou com muito medo, a emoção base da ansiedade. Eu tenho medo de ir até lá porque o leão tá lá. O outro era super corajoso, falou: não, o leão não vai estar lá. Aí esse corajoso vai lá e o leão mata o leão, o corajoso. O que eu quero dizer é que foi sobrevivendo muitas vezes aqueles ansiosos e por isso a gente carregou esse código da ansiedade até hoje. Eu estou falando de uma maneira muito simples para você entender. Então o nomadismo ele está aí nesse lugar muito, muito antigo daquilo que a gente entende ser a humanidade. É claro que quando eu falo de 10 mil anos, esse recorte de 10 mil anos parado numa cidade também modificou muito a gente. Então é, todo mundo é nômade? Não, não é isso. Eu só quero dizer que, em termos de psicologia evolutiva, muitos de nós têm essa abertura e essa inclinação. O que define de fato que pessoas são as que flertam e estão abertas ao nomadismo? Geralmente são pessoas que elas têm uma alta abertura à experiência, ou seja, são pessoas que elas gostam da novidade. Lembrando que cada vez que a gente está diante de algo novo, e aí qualquer pessoa, isso libera dopamina. Isso tem um efeito no nosso cérebro que nos traz várias emoções e sensações que são muito positivas e que faz com que a gente, inclusive, fique viciado nessas sensações. Então, geralmente as pessoas que são nômades, elas gostam dessa aventura, de se expor a coisas novas, de conhecer culturas novas, de conhecer pessoas e lugares e experiências. Pessoas que já gostam mais de uma ordem, de uma rotina, de algo que tem uma certa previsibilidade, pessoas que têm uma característica até mais neurótica, de ficar ali naquele lugar onde ela fala assim: não, não gosto de sentir essa ansiedade, esse medo do novo, do desconhecido, essa emoção toda. Geralmente são pessoas que não vão se identificar muito com essa vida nômade, elas vão passar. Pode ser que ela passe uma vida inteira dentro de uma cidade apenas e assim, sequer saia dessa cidade. É super possível isso acontecer. É, e acho que é muito importante falar, apesar de óbvio, que eu estou falando aqui o que é o nomadismo e não existe um ser melhor ou pior. Não tem um tipo de ser humano aqui que é melhor ou pior dentro dessa ideia. É que algumas pessoas elas vão se identificar muito com essa vida nômade, com essa história de você não ter realmente um lugar fixo para chamar de seu. É claro que quando a gente pensa nesse perfil de ser humano, é uma faca de dois gumes. Tem coisas boas e tem coisas que são perigosas pensando na nossa saúde mental e a maneira da gente viver e viver melhor. Por exemplo, uma pessoa que vive o nomadismo, ela, embora ela seja muito aberta à experiência, ela tem uma amplitude de conhecimento, de possibilidades, de oportunidades, isso tudo dentro do campo da psicologia é excelente. Por quê? São pessoas que têm uma flexibilidade cognitiva, ou seja, elas são abertas a mudar de ideia, isso faz com que a gente crie novos caminhos neuronais, faz com que a gente realmente viva uma vida mais leve. Elas também correm o risco de terem apenas relacionamentos superficiais. Por quê? Porque se toda vez ela gasta 2, 3 meses em um lugar e ela muda, ela não tem tempo e espaço, por exemplo, de repente construir uma relação que seja profunda.
Por isso que tem muitos casais nômades que viajam por aí, porque a grande relação de profundidade está ali nos dois e na família que está em algum lugar. Mas é um risco, não quer dizer que todo nômade também pode passar por esse problema. Uma coisa que um nômade pode sentir, caso ele não encontre esse amparo de ter gente ali ao seu lado para construir essas relações profundas, que eu já falei tantas vezes aqui nesse podcast, tanto que é saudável para a gente, pode ser que ela se sinta solitária. E aí a gente está falando de sensações e sentimentos que podem agravar e trazerem inúmeras doenças mentais e, claro, derrubar muito a qualidade da vida da pessoa. Então, é, você entende que ao mesmo tempo que é muito legal, pode ser que seja muito perigoso. Então, o lance de ser nômade, eu acredito que ele precisa estar muito conectado com o perfil da pessoa. Pessoas que realmente conseguem, de alguma maneira, construir um certo tipo de estabilidade, apesar de estarem sempre em movimento, são pessoas que vão viver uma vida melhor dentro desse perfil do nomadismo. Então, o que poderia ser muito importante em termos práticos para um nômade para ele viver melhor? Micro-rotinas pessoais, ou seja, manter, apesar de qualquer lugar que ele esteja no mundo, manter rotinas pessoais que faz com que ele tenha a sensação de que ele está aterrado, que ele está fixo em uma continuidade. Então, por exemplo, imagina que eu estou aqui em Barcelona, Espanha, e eu mantenho a minha rotina de treinos, eu mantenho uma alimentação muito parecida com o que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, que é uma alimentação saudável, de comidas naturais, ou seja, essas micro rotinas eu tenho meu espaço de leitura, meu espaço de estudo, meu espaço de trabalho, são essas micro rotinas que fazem com que eu me sinta muito mais em paz e com a ideia de que eu tenho sim raízes. Então isso é muito importante uma pessoa que tem esse perfil nômade para ela cultivar. Por quê? Porque o fato dela estar exposta o tempo todo a tantas novidades assim, pode ser que gere, e aí muita dopamina, pode ser que gere uma fadiga em excesso. Então o risco dessa fadiga de estar sempre fazendo coisas novas e tendo que começar de novo e começar de novo, e eu não tenho raízes profundas, isso faz com que a pessoa fique literalmente cansada, e por isso que a qualidade de vida dela pode cair. Manter essas micro-rotinas vai ajudar muito uma pessoa que vive o nomadismo. E claro, tem uma situação que eu acho que é muito importante as pessoas que têm o perfil nômade pensarem a respeito do senso de pertencimento. Porque aí está um lugar muito perigoso para o nômade. Quando ele sente que ele não pertence a lugar nenhum, e aqui eu posso abrir e dizer que qualquer pessoa que tem esse senso de não pertencimento, isso pode trazer um vazio existencial absurdo. E o que pode, de fato, atrapalhar muito a você viver uma vida melhor. Então, o nômade, como ele tá, tá na Coreia do Sul, aí tá no Brasil, aí tá no Japão, aí vai pra Tailândia, aí vai para os Estados Unidos. Pode ser que ele fale, meu, eu não pertenço a lugar nenhum. E eu vou te falar uma coisa muito pessoal, porque quando eu tive essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, eu carreguei isso por muitos anos na minha vida. Isso me trazia um sofrimento muito grande. Até um dia que eu tive um insight, eu quero compartilhar com você aqui, porque mudou a minha maneira de enxergar o mundo. É como se eu colocasse um óculos e uma lente e agora eu enxergo o mundo de outra maneira. Se você é o tipo de pessoa que sente que não pertence a lugar nenhum, a grande dica é: se você não pertence a lugar nenhum, o oposto extremo também é verdade. Você pertence a todos os lugares. E o fato de eu mudar a percepção e o olhar através dessa lente dizer eu pertenço a esse lugar tanto quanto eu pertenço àquele e àquele e àquele lá, isso me trouxe uma paz terrível. Ou seja, uma postura de mentalidade, entender que eu, um ser humano,
que tenho minha base numa cidade muito específica, uma cultura muito específica, eu posso pertencer a qualquer lugar desse mundo. Então, uma vez que eu tive esse insight, isso melhorou demais a minha qualidade de vida. Porque de fato, eu posso viver aqui e posso amanhã estar em qualquer outro lugar. Eu pertenço a esses lugares. E aí, por isso que eu falo, as micro-rotinas, elas podem ajudar muito quem tem esse estilo de vida mais nômade, né? Porque, por exemplo, eu tenho o CrossFit como uma base comunitária. Então, qualquer lugar que eu esteja no mundo, se eu encontrar um box de CrossFit, eu posso ir lá e treinar e tenho pessoas que dividem pelo menos alguma coisa em comum. As pessoas podem ter isso com a religião, as pessoas podem ter isso com outros esportes, é claro. São pequenas coisas que podem fazer com que a gente tenha esse senso de pertencimento. Mas para fechar assim para mim o que traz paz e faz com que o nômade de fato viva melhor e ele tenha saúde mental nesse estilo de vida que ele escolheu viver, é achar um sentido para viver. E aqui é claro que eu vou para a logoterapia e para o Viktor Frankl, que eu sempre falo aqui. Quem tem um porquê viver, vive qualquer como. Então, uma pessoa que está ao redor do mundo, se ela encontra sentido nesse por que, que eu estou viajando pelo mundo inteiro, por que, que eu estou indo para lá, para cá, porque se isso faz sentido para a pessoa, ela vive qualquer como. Então ela vive comendo a comida que é um pouco diferente do país dela, ela vive experimentando outros idiomas, porque ela tem uma razão, um propósito, um sentido. Então eu defendo muito essa ideia, e aí é para nômades e não nômades. Quem tem um porquê viver, vive qualquer como. E uma vez que a gente encontra propósito ou propósitos, sentidos na nossa vida, isso torna a nossa vida muito melhor. Então, se você é nômade e está encontrando algum tipo de vazio existencial, tá achando que, nossa, será que é isso mesmo? Bom, eu posso te ajudar porque eu sou um terapeuta, mas você tem, além da psicologia, essa busca por um propósito, a busca por um sentido, algo que te diga o seguinte: quem sou eu apesar do lugar onde eu estou? É, então, uma vez que eu te disse aqui tudo prós e contras, né, perigos, sabe? Porque são muitas coisas mesmo, né? Vamos tentar responder essa pergunta feita a mim, se o nomadismo é uma fuga ou se é realmente um estilo de vida onde se explora. Veja bem, ele pode ser uma fuga? Sim, pode ser uma fuga quando a pessoa que está aí ao redor do mundo e não para em lugar nenhum, ela foge de enfrentar vazio ou traumas ou coisas que estão ali na alma dela, que estão profundas na psique dela. Se a pessoa, imagina, cada vez que ela chega num lugar e ela conhece tudo novo, e ela vem dopamina, e ela fica feliz, e ela tá ali sentindo tudo aquilo, aquela sensação de novidade, aquilo ali temporariamente tampa esse trauma e esse buraco. Muita gente, quando tá muito mal, acontece um trauma, sai de viagem. E te juro, a pessoa esquece temporariamente desses problemas dela. Claro, ela tá ali diante de uma viagem, num lugar incrível, totalmente diferente de tudo que ela vive. Quando ela volta pro lugar dela de base, de raiz, o trauma não foi embora. Então, pode ser uma fuga, sim, mas também pode ser a maneira de explorar a vida. Uma pessoa que está tão aberta à experiência que ela se torna mais criativa, que ela evolui enquanto ser humano, ela vive melhor, ela se torna mais empática, ela tem mais uma rede de relacionamentos maior. Então, pode ser uma fuga? Pode ser uma fuga o nomadismo. Mas pode ser também uma maneira de viver a vida. Agora, onde eu acredito que pode ser uma questão mais profunda ainda é que as duas coisas podem acontecer juntas. E isso é algo que eu aprendi e eu tenho aprendido cada vez mais. Nós, seres humanos, a gente, especialmente nós ocidentais, a gente pensa tudo se é isso ou isso. Quando, na verdade, muitas das demandas da vida não tem um ou aqui no meio, tem um e. Então pode ser isso e isso.
Ou seja, pode ser que alguém esteja de fato na vida nômade para fugir de um vazio profundo, de um abandono, de uma dor, de um trauma de um lugar, e ela cai no mundo para fugir e não sentir isso, e ao mesmo tempo ela também explora o mundo e se torna uma pessoa melhor e começa a descobrir que existe sentido a viver desse jeito. Pode ser que as coisas aconteçam simultaneamente. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser uma fuga, pode ser uma maneira de explorar o mundo e pode ser os dois ao mesmo tempo. Qual é a dica que eu te dou caso você esteja fugindo ou sente que você sofre as duas coisas ao mesmo tempo? Você precisa se tratar. Porque esses traumas profundos, eles precisam ser resolvidos para você viver melhor. As pessoas que carregam traumas durante sua vida, a qualidade de vida delas cai. Então, ao invés de fugir, enfrenta isso. O que é que ficou para trás que você precisa enfrentar? Eu te garanto uma coisa, e isso é que eu quero dizer, eu quero que você grave no seu coração. Talvez você seja a pessoa que está fugindo de um problema muito grave na sua vida e a única resposta que você tem, que você fala assim, eu acredito que o problema é esse lugar, o problema são essas pessoas. Olha, eu quero te dizer que talvez o problema não esteja fora, o problema está dentro. E a maioria das vezes não é o lugar, não são as outras pessoas, somos nós. Às vezes pode ser que um lugar influencie você negativamente. Sim, já falei disso aqui nesse podcast, mas a grande parte das vezes o problema está dentro e não fora. Querer mudar de lugar para tratar algo que é profundo dentro de você não vai resolver, porque onde quer que você esteja, você vai estar lá. E se você tá lá, o seu problema tá lá com você. Então, se você é essa pessoa que está escolhendo o nomadismo, que está viajando pelo mundo afora, mas ainda sente esse vazio, trauma, e vê e sabe claramente que é uma fuga, procure uma ajuda profissional, busque terapia, enfrente isso. Sabe por quê? Porque talvez você esteja se apaixonando por essa maneira de viver e você queira explorar o mundo e fazer disso seu estilo de vida. Vai leve, vai melhor, vai curado. E se você já está no caminho, fazendo os dois ao mesmo tempo, usa tudo isso que você está conquistando de bom. Está se tornando uma pessoa muito mais livre, com um rol de possibilidades enorme, com criatividade. Usa tudo isso para tratar esse vazio que ficou para trás. Eu, do fundo do coração, me identifico demais com o nomadismo. Estar em movimento para mim me traz muita vida. Muita gente diz que é meu signo, que é, você é Sagitário, então Sagitário tem dessa, né, de estar sempre viajando. Assim, como o signo é algo que eu conheço pouco, estou explorando ainda de entender alguma coisa e não tem tanta base científica, eu prefiro olhar para o perfil psicológico, o meu perfil psicológico. Eu sou uma pessoa que é aberta à experiência, eu adoro me conectar com as pessoas. Inclusive, né, como é que eu faço para me conectar com as pessoas, mesmo sabendo que eu tenho um espaço de tempo curto? Simples, eu vivo o presente aqui e agora. Essa é a maneira, cada segundo conta. Se eu tenho 10 minutos com a pessoa, pode ser que esses 10 minutos sejam profundos e significativos para a gente ter uma conexão que vai perdurar. E claro, a gente precisa entender que hoje a internet ela possibilita para quem está na vida nômade tá ali em contato com outras pessoas, pessoas que realmente vale a pena você gastar tempo, para você não se sentir solitária, até mesmo fazer uma terapia online. Tudo isso, esse nômade digital, que é algo super recente, se parar num lugar, tá em 18 de dezembro no calendário, o nômade digital tá em 31 de dezembro às 23h58 no calendário. Aconteceu ontem. Os países sequer têm uma regulamentação aí bem feita a respeito disso. Essa minha amiga que fez a pergunta, ela acabou de fazer os seus papéis aqui de nômade digital, é tudo muito novo, mas é uma oportunidade. Eu, sinceramente, não sei como te alcance, se você é nômade, se você não é, se isso aqui é novo para você. O que eu quero te dizer é, saia do seu ninho um pouco.
viaje, experimente. Tenha um pouco dessa abertura à novidade. Se você é o tipo de pessoa que tem esse perfil neurótico de querer as coisas tudo com previsibilidade, com controle, que tem uma baixa tolerância a essa ansiedade de experimentar o novo, se você é esse tipo de pessoa, vai te fazer muito bem explorar algumas coisas novas. Você não precisa ir longe. Talvez você tenha que sair do seu estado, talvez você tenha que sair para a cidade vizinha e conhecer gente nova, experimentar para flexibilizar um pouco essa sua rigidez e para você se tornar uma pessoa mais leve, entender que a vida é maior do que essa sua bolha que você tá. Isso é aprender a utilizar aquilo que é bom na vida nômade. Então, se você se identifica com o nomadismo, boa sorte aí, compartilha comigo as suas aventuras, me fala se fez sentido para você esse podcast. E se você não compartilha com essas ideias, não tem esse perfil, me fala qual é o seu medo, o que é que acontece com você, por que, que você acha que isso, né, não, as pessoas têm que ficar no mesmo lugar. Aqui é um espaço onde a gente pode conversar. Eu agradeço a sua presença até aqui. Eu vou te pedir do fundo do coração que você curta esse episódio, compartilhe, que você se inscreva no canal, que você compartilhe de verdade com pessoas que vai alcançar e vai fazer sentido para elas. Você me ajuda e eu posso te ajudar. Quanto mais você me ajudar com esse engajamento nas redes sociais, mais eu posso contribuir com a sua vida e fazer com que nós vivamos num mundo melhor. Eu estou no Spotify, eu estou no YouTube, eu sou o Fábio Polotto no TikTok, eu sou o Fábio Polotto no Instagram, e você pode me encontrar facilmente e você pode conversar comigo a respeito do tema que você quiser. E eu espero que você viva bem e viva melhor. Fica aqui o meu forte abraço, até a próxima.